Oi, gente! Vamos dar continuidade à correção dos exercícios de ciências, página 85. São exercícios de revisão do capítulo 3. Vamos lá, então. Página 85, atividade número 10. Os astronautas podem ficar meses em naves espaciais. Nesse período, é claro, eles precisam se alimentar bem. Mas o espaço para transporte de alimentos é pequeno. A solução é levar alimentos desidratados, ou seja, alimentos que eles retiram toda a água do alimento, que ocupam pouco espaço, e na hora de consumi-los, acrescentar água. Sobre isso, responda. Além de promover espaço no transporte de alimentos, essa técnica traz outra vantagem. Apresente-a. Então, vamos ver qual que é a vantagem. A desidratação contribui para a conservação do alimento, fazendo com que eles durem mais tempo. Repetindo, a desidratação contribui para a conservação do alimento, fazendo com que ele dure mais tempo, ok? Letra B. Como esse processo funciona? A umidade favorece o desenvolvimento de micro-organismos e pouco deles sobrevive em ambientes com pouca água. Repetindo para que você grave bem. A umidade favorece o desenvolvimento de micro-organismos e pouco deles sobrevive em ambientes com pouca água. Então vamos para a questão número 11. Grãos, legumes e verduras, frutas, massas, carnes e seus derivados, por exemplo, salsichas e linguiças, podem ser embalados a vácuos, ou seja, em embalagem onde eles retiram todo o ar. Olha um exemplo aqui nessa imagem, olha. Eles retiraram todo o ar da embalagem. Identifique o objetivo dessa maneira de embalar alimentos e explique como ela é feita. Vamos lá então, preste bastante atenção. A embalagem a vácuo é feita com a retirada do ar do alimento, evitando a decomposição rápida. O objetivo da embalagem a vácuo é conservar por mais tempo o alimento, pois micro-organismos não sobrevivem no vácuo. Ok? Então, vamos lá. Página 86. Vencemos mais uma página do livro de ciências. Leia o trecho de uma reportagem a seguir. Questão número 12 da página 86. Você já ouviu falar em carne na lata? É uma delícia. É um pernil suíno. Suíno vem de porco, tá, gente? É uma carne de porco. É um pernil suíno frito e submerso em banha de porco, dentro de uma lata. Está pronta para o consumo. A técnica é do tempo da vovó, na época em que não havia geladeira para conservar os alimentos. Eu acho que já comi carne assim, fica uma delícia. Na roça eles fazem muito isso. Como essa forma de conservação de carne funciona? Justifique sua resposta. Então, vamos lá. Eu amo essas justificativas, que vocês têm preguiça de justificar as respostas. E isso é muito importante, essa justificativa, tá? São os seus argumentos. Então, aqui, ó. O sal favorece a conservação da carne, já que poucos micro-organismos sobrevivem e se desenvolvem em ambientes muito salgados. Então, o sal favorece a conservação da carne, já que poucos micro-organismos sobrevivem e se desenvolvem em ambientes muito salgados. Então, eles não gostam de ambientes muito salgados, não, eles não sobrevivem. Então, o sal ajuda na conservação, das carnes. O charque é uma carne que recebe grande quantidade de sal. Esse tipo de preparação surgiu no Brasil na região Nordeste e atualmente é bem comum nesse e em outros locais. Depois desse processo, as carnes duram mais do que as carnes não salgadas.
Com a salga, ou seja, com a salga vem de sal. Com a salga favorece Desculpa, gente. Como a salga favorece a conservação das carnes? O ar não entra em contato com a carne, pois ela está coberta de gordura e micro-organismo que não sobrevivem sem ar, não se desenvolve. Então, eles cobrem a carne toda com sal, né? Então, o ar não vai entrar ali, né? Então, os micro-organismos não vão se desenvolver ali. Página 87, já aprendi questão número 1. Tem um textinho grande aí, vamos prestar bastante atenção. Papais e mamães, atenção aí. Dá uma olhadinha, vê se seus filhos estão fazendo as devidas correções, vê se eles estão fazendo as atividades. Em sala de aula eu ficava de olho em aluno por aluno, porque de vez em quando eles gostam de dar umas enroladinhas na gente. Fiquem de olho aí, papai e mamãe, vê se eles estão sendo responsáveis aí com as atividades, ok? Obrigada aí pelo apoio, viu, papai, mamãe, vovó, quem tiver aí orientando os alunos aí em casa, tá bom? Obrigada mesmo pelo apoio. A família Silva vive em uma pequena propriedade onde cultiva árvores frutíferas e cria vacas leiteiras. Esse sítio é a fonte de renda e de trabalho da família. A família vende as frutas do pomar, compotas, nossas compotas, feitas de algumas delas, leite, queijo e doce de leite. O pai e os 2 filhos mais velhos, já adultos, participam dos cuidados com o pomar e com o gado e fabricam os queijos. A mãe prepara os doces e todos ajudam nas vendas. Considerando o texto e seu conhecimento sobre o assunto, indique o modo de produção de alimentos praticado pela família Silva. Qual que é o modo de produção de alimentos praticado por essa família? É o modo industrializado ou artesanal? Artesanal. Toda família está envolvida, né? Então, é o modo artesanal, ok? Então, questão número 2 da página 87. Leia o texto, conheça como ocorre a produção de farinha de trigo e faça o que se pede. O primeiro passo é o plantio de grãos de trigo selecionados. Não pode plantar qualquer grão, tem que ser grãos bons, porque senão as plantas que vão nascer não serão boas também. Em grandes propriedades, por um grupo de empregados que operam máquinas agrícolas. As plantas se desenvolvem e, quando os grãos estão maduros, eles são colhidos por outros tipos de máquinas operadas por empregados e levados para moinhos industriais, originando a farinha. A essa farinha podem ser misturados ferros, vitaminas e fermentos químicos. Então, a farinha é embalada e distribuída para venda. O processo de produção da farinha de trigo é artesanal ou industrial? Tem máquinas, tem aditivos químicos empregados para cada fase ali da produção da farinha de trigo. É um processo que é artesanal ou industrial? Parabéns, você acertou. É um processo industrial. Opa, você é demais. Sublinhe no texto as informações que justifiquem sua resposta. Toda aqui você vai sublinhar todo esse texto. Eu contornei o meu, mas você vai sublinhar todo o texto, porque todo esse texto aqui indica o processo industrial. Vamos para a página 88. Vamos lá. 88, questão 3. A produção industrial de alimentos se diferencia da artesanal em vários aspectos, certo, né? Assinale X na coluna que se referem às características. Então, aí nós temos um quadro com as características, a produção artesanal e a produção industrial.
Não vai simplesmente marcar, colar aqui do meu, não. Vamos ler. Vá que eu tenho errado. Aí você me ajuda também, tá? Propriedades geralmente grandes. É o quê? Uma produção artesanal ou produção industrial? Industrial, né? Parar de mostrar, senão você vai ficar só copiando. Tô de olho no você, ó. Poucos trabalhadores envolvidos. Vai marcar um X na produção artesanal. Muito bem. Grandes quantidades de etapas acompanhados por cada pessoa. Produção industrial. Muito bem. Pequena quantidade de alimentos produzidas. Produção artesanal. Ó, tá sabendo. Alimentos produzidos em diferentes momentos têm as mesmas características. Produção industrial. Então vai ficar, olha como é que vai ficar, ó. Assim que você fez? Foi, não foi? Muito bem. Então vamos lá. Questão número 4 da página 88. Exemplifique, ou seja, vamos dar exemplo, né? Uma característica da produção orgânica que favoreça o meio ambiente e a saúde das pessoas. Essa é ótima, né? Então, na produção orgânica não são utilizadas substâncias que afetam de forma negativa o solo, a água e o ar. Não são usadas substâncias químicas, né? Substâncias que afetam o solo, a água e o ar. E os seres vivos presentes ali naquela região. Então, ó, não são utilizadas substâncias que afetam de forma negativa o solo, a água, o ar e os seres vivos presentes ali naquela região, ok? Questão número 5. Povos nativos da região da Cordilheira dos Andes da América do Sul há séculos conhecem a técnica de salgar a carne para conservá-la. Como esse processo favorece a conservação da carne? Já até vimos isso, tá repetindo, né? Mas é bom para a gente fixar mais ainda. Poucos micro-organismos sobrevivem em ambientes muito salgados. Poucos micro-organismos sobrevivem em ambientes muito salgados. Beleza? 6. O contato com o ar, o contato do ar com os alimentos podem contribuir para que eles estraguem mais rapidamente. Isso acontece porque a maioria dos micro-organismos que agem sobre os alimentos e os estragam depende do ar para sobreviver. Cadê? Dependem do ar. Onde é que eu parei e perdi aqui? Isso acontece porque a maioria dos micro-organismos que agem sobre os alimentos e os estragam dependem do ar para sobreviver. Desculpa aí, gente. Como a indústria de alimentos resolveu esse problema? Vocês sabem? Fácil. Embalando os alimentos como? A vácuo, né? Retirando o ar das embalagens. Então, eles embalaram os alimentos a vácuo, né? Isso aí impedindo, né? A proliferação dos micro-organismos ali nos alimentos, ok? Página 89, questão número 7. É de marcar. Sobre os processos de produção de alimentos, assinale a alternativa correta. Letra A. A produção artesanal geralmente produz quantidades de alimento muito maiores que a produção industrial. Erradíssimo, né, gente? A produção artesanal produz uma quantidade bem menor de alimentos, né, gente? Letra B. A produção industrial de alimentos frequentemente é feita com grande participação de máquinas. Certíssimo, né, gente? Certíssimo. Parabéns que você marcou essa. Letra B, certíssimo. Vamos ver as outras. A
produção orgânica utiliza produtos que afetam o meio ambiente. Nananina, ela não utiliza substâncias que afetam o meio ambiente, muito pelo contrário, né? O uso de aditivos alimentares é característico da produção artesanal. Não, produção artesanal não usa aditivos alimentares, também não, né? Então tá, então vamos lá, o 8, tem um textinho aí bem grandinho. O leite longa-vida é tratado pelo calor em um processo que mata micro-organismos causadores de doenças. Aditivos alimentares que aumentam a durabilidade do leite são adicionados a ele e em seguida ele é embalado em recipientes fechados que devem ser guardados em prateleiras que não recebem luz do sol, em ambientes arejados também, né? Após todo esse processo, o leite possui durabilidade de aproximadamente 4 meses. Entretanto, depois de aberta a embalagem, o leite longa-vida deve ser guardado na geladeira. Justifique a necessidade de resfriamento do leite para que ele se conserve depois que a embalagem é aberta. Por que o leite, depois de aberto, esses leites de caixinha, ele deve ser guardado em geladeira? Por quê? Serve para dificultar o desenvolvimento de micro-organismos. Uma vez aberto, né, os micro-organismos vão, né, entrar em ação na embalagem, pode estragar o leite. Então, serve para dificultar o desenvolvimento de micro-organismos. Então, nossa última questão considere que uma pessoa fez um experimento com pedaços de pão em 3 recipientes, conforme descrito a seguir. Questão 9, hein? Então, no recipiente 1, pegou um pão seco. No recipiente 2, um pão umedecido, molhou o pão. No recipiente 3, pão umedecido, coberta por fina camada de sal. O pão estava molhado, mas ela colocou uma camada de sal ali por cima. Os recipientes foram fechados e deixados fora da geladeira por 1 semana. Após 1 semana, em qual recipiente você espera que tenha desenvolvido mais micro-organismos? Discuta oralmente com seus colegas. Vamos discutir aqui. Qual que você acha? Qual que desenvolveu mais micro-organismo? Com certeza foi no recipiente 2, né? Ali onde o pão estava umedecido, que foi o ambiente propício para desenvolvimento de micro-organismo. No ambiente seco, não havia condições de desenvolver o micro-organismo. No ambiente úmido, mas com sal também, era menos propenso a desenvolver micro-organismo. Mas no ambiente úmido, era propenso a desenvolvimento de micro-organismo. Por falar nisso, micro-organismo, estou contando com a experiência que vocês devem entregar no dia 10, né? Dia 10 que eu marquei, tá? Tô esperando, viu? Vocês não vêm me enrolar não, tá bom? Ó, beijão e até a próxima.